Vamos ao livro de Gênesis, capítulo 18. Gênesis, capítulo 18, versículo 17. Genesis chapter 18, verse 17. The Lord said, "Shall I hide Disse o from Senhor: Abraham what I ocultarei a am Abraão o about que to estou do, para since fazer, Abraham will surely become visto a que Abraão great and virá a mighty ser uma grande e nation, poderosa nação, and e in nele him serão all the benditas nations of the earth will be blessed. todas as nações da For I terra. have chosen him so that Porque he eu may o command escolhi his para que children and his ordene sobre household os meus after filhos e a him sua casa to depois keep the way dele, of a the fim de que Lord by guardem o doing caminho do Senhor righteousness e and pratiquem o justice, juízo e a so that the justiça, Lord may bring para que o upon Senhor faça Abraham vir sobre what he has Abraão o que spoken tem about falado a him." seu respeito. Here we see the Aqui great nós vemos as grandes promises of God with promessas regard to de Deus Abraham, em relação a Abraão, in time with e em regard to tempo the com nation of Israel. relação à And I nação de want you to Israel. see in the midst Mas eu of quero que você this veja em meio a God's isso a preocupação de concern Deus for the com a family. família, com God's a concern família de for the Abraão. family, Abraham's family. Verse 19, "For I have Versículo chosen him." 19, porque eu o It doesn't escolhi, não say diz so that para he que ele might evangelize evangelize the as nations. nações. Não diz para que ele It doesn't seja say so that he might be a great um church grande planter. plantador de It says, "I igrejas. have chosen him Diz, eu o so that he escolhi may para que command ele his children ordene a and seus his filhos e a household sua casa after depois him dele, to keep the a way of fim the de que Lord guardem o by caminho doing do Senhor righteousness and e justice." pratiquem a justiça e So o he has juízo. commanded Assim ele o tem him ordenado cuidar to de uma care família. for a family. E And o the impacto de impact cuidar of caring for a de uma family família is é absolutely phenomenal. absolutamente And it fenomenal. is E important é before God. importante diante Now, de Deus. there are many Ora, people existem who muitas are so pessoas involved que in estão tão ministry envolvidas com o and so ministério, involved in tão things such as envolvidas com that in the coisas name of Jesus Christ that they que have dizem little que é em time nome for de the Jesus, que family. elas têm pouco tempo para a sua família. They are Elas estão deceiving enganando themselves. a si They are mesmas. in sin Elas and estão em they are pecado. hurting the Elas estão family. ferindo a sua família. Let me ask you a Deixe-me question. fazer uma pergunta. Is there anyone Existe alguém no Velho in the Old Testamento Covenant more important mais than importante Moses? que Moisés? Not really. Na You think verdade, about the Old não. Covenant, Você pensa no Velho you think Testamento, about você Moses. pensa em Moisés. Do you think that Você there's acha que existe anybody alguém in aqui nessa here in this sala room that's going to have a que ministry terá um with ministério more com impact than mais Moses? impacto do que God sent Moisés? Moses down to Deus Egypt enviou Moisés to ao deliver Egito a para people. libertar um povo. His Todo entire o seu plano redemptive redentor para plan for Israel Israel is founded upon this estava man, baseado Moses. nesse homem, He was very, very Moisés. important, Ele and I era doubt very extremamente importante seriously e eu whether duvido any of seriamente que us will algum de have such a nós ministry. venha a ter um ministério como o dele. But as Mas Moses quando was Moisés headed toward foi Egypt para o Egito to para fazer a do vontade de God's Deus, will, God met him in the Deus o way encontrou to no kill caminho him. para matá-lo. E And por que why ele did quis he meet matá-lo no him in the caminho? way to kill him? Because he had not Porque ele não circumcised his tinha son. circuncidado seu filho. He Ele had não tinha not done the cumprido duty aquilo que era o of a seu dever father de um pai to his para com o children. filho. God was Deus going estava para to fazer algo do muito some radical radically different things because of the por disobedience causa of da man. Now desobediência we know de in um God's homem. providence Agora he nós saw it sabemos, na through, providência de worked Deus, it ele out. viu isso e planejou What I isso. want you to Mas o see que eu is quero que this. você veja é o seguinte: If you're a se single você é um man homem solteiro and e you você want, quer, as a como single homem man, solteiro, pregar e ministrar 24 preach horas por and dia sem minister parar, 24 hours a day without stop, then you do that. então Praise the Lord. faça Don't isso. sleep, Louvado seja o don't nome do eat, Senhor. Não durma, não coma, preach, não witness, pregue, do all those testemunhe. things. And you Faça can. todas essas Why? coisas. E você Because pode. there Por are quê? portions of Porque Scripture existem that have partes das nothing to do with you Escrituras as a que não single te man. dizem respeito You are como homem free solteiro. from Você está many of livre the de muitos commands of mandamentos God de because you Deus. are single. Porque você é But when you solteiro. take a Mas quando wife, você toma uma esposa, then many of the então Scriptures muitas partes das that in your Escrituras que não se singleness aplicam did a not você como apply to you, solteiro, they now apply to you. se And aplicam a your você life agora. and E a ministry sua has vida to e change. ministério tem que mudar. And then, E então, a partir there, daí, depois de tomar uma after esposa, you take a wife, you are still você free ainda from está certain livre de commands. certos Why? mandamentos. Because you do Por not have quê? children. Porque você But não tem when, filhos. Mas in quando na God's sua providence, providência He Deus gives te you dá children, filhos, then your life então a as a sua vida de couple casado must deve mudar. change. In the West, No Ocidente, we are nós seeing the estamos vendo a disintegration desintegração of the da family. família. And in many places in E the em muitos West, the lugares, family is no Ocidente, already a família já disintegrated, está desintegrada, destroyed, destruída, gone. acabada.
A taxa de natalidade hoje na Europa está numa condição assim que é irrecuperável. Você sabia disso? Você sabia que a taxa de natalidade na Europa está num nível tão baixo, que historicamente um povo possa se recuperar? Porque vocês não viram que a família e a geração de filhos é uma das maiores bênçãos que nós podemos ter, concedida a nós, a cada um de nós como indivíduos. Eles não vão se recuperar como nação. Os Estados Unidos estão perto de cair na mesma marca de estatística, mas a maioria dos países europeus já estão lá. Isso significa que isso jamais vai se recuperar com o povo. E nós somos ensinados, infelizmente, a desprezar a família, a desprezar a instituição do casamento por Deus, a desprezar a instituição de Deus, de nós, e nos entregarmos aos relacionamentos mais íntimos, esposas, pais e filhos. Agora, antes de tudo, eu quero tratar de algo que eu acho muito importante. Honestamente, se eu pudesse escolher, eu não iria a lugar nenhum nesta tarde, eu não pregaria evangelisticamente esta noite. Por quê? Porque isso é extremamente importante. E se vocês não entenderem essas coisas, vocês não terão uma igreja bíblica. E se vocês não levarem a sério famílias bíblicas, vamos lá, deixa eu compartilhar algo com vocês. Existe um monte de pessoas falando de família, igrejas integradas e coisas desse tipo. Deixa eu me dizer algo logo no início, que é muito importante. A família é uma coisa, a igreja é outra coisa. Não tente juntar as duas coisas. Deus ordenou a família e Ele nos deu regras sobre isso. Princípios de sabedoria relativos a como a família deve funcionar e quais os seus princípios, mas Deus também nos deu uma igreja. E Ele nos mostra nas Escrituras qual deve ser o propósito da igreja e como as igrejas devem funcionar. Nós não devemos juntar as duas coisas. Nós não devemos tentar dizer, traga a família para a igreja e faça a família mais importante do que a igreja, ou faça a igreja mais importante do que a família, ou junte os dois. Não. Nós devemos obedecer a Deus em relação ao que Ele diz sobre a família, e nós devemos obedecê-lo em relação ao que Ele diz sobre a igreja. Isso é tudo. É muito, muito simples. Ora, elas não estão uma contra a outra, mas elas são duas instituições diferentes. Eu tenho visto movimentos familiares em igrejas onde somente os pais servem a Santa Ceia aos seus filhos e coisas como essas. Ou que não existem tal coisa como anciãos, porque eu sou a cabeça da minha casa. Não, isso não é verdade. Existem anciãos e como pai você deve dirigir a tua casa, mas elas são coisas separadas e também trabalham juntas, ok? Agora eu quero olhar para Gênesis rapidamente. Capítulo 1, versículo 26. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Há uma noção e realmente há alguma verdade em tudo isso, de domínio, de tomar posse. Os homens foram criados, o homem, ele foi criado. Não para ficar parado, não para viver à toa. Mas aqui nós podemos ver que ele recebeu ordens, ele disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Isso passa a noção de que o homem foi chamado para sujeitar a terra, para ser mordomo de Deus, para tomar conta do mundo, para representar a Deus no mundo. Ora, existem algumas pessoas que pegaram isso. Sim, nós temos que tomar posse,
e todas elas se envolverem em política e tudo mais, tentando espalhar o cristianismo. E não é isso que está sendo ensinado. Existe um sentido no qual vocês, os homens, são chamados para dominar, para serem mordomos sobre esta terra. Mas como que isso deve ser feito? Isso sempre deve ser feito através da promoção do reino e da vontade de Deus. Como homens, nós devemos ter um propósito. E o nosso propósito é estabelecido por Deus em ser um homem perfeito, Jesus Cristo. Isto é visto claramente no seu modelo de oração em Mateus 6. Ele diz ali, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra, e assim como ela é feita no céu. Senhor, toda vez que alguém olhar para a sua vida, é isso que eles têm que ver. Como homem, quando eles olham em seus olhos, é isso que eles têm que ver. Você é um homem consumido pela paixão. De que o nome de Deus ele seja santificado. Que ele seja separado como especial e único em toda a terra. Você está trabalhando pela vinda do seu reino e pelo avanço da sua vontade dele neste planeta. Você não está ocupado com você, você está ocupado com seus próprios sonhos. Você não está ocupado com seus próprios planos. Você não está ocupado com as suas necessidades. Você não está ocupado com o que você quer. Você está ocupado com ele e em fazer a vontade dele. Você é um servo de Deus, chamado para ser um mordomo. Você entende isso? Ora, por que eu estou ensinando isso em relação à família? Bem, na família existe algo chamado encabeçamento. A Bíblia ensina que o homem deve liderar a sua família. Ele ensina isso, e se você não gosta disso, eu entendo, mas não diga que você é bíblico, porque você não é. Você é influenciado pela sua própria cultura. Você é influenciado pelos ensinamentos do feminismo e outras coisas, mas você não é bíblico, ok? Vamos deixar isso bem claro aqui. Existe ensino nas Escrituras sobre o encabeçamento do homem e a sua família. Existe ensino sobre a submissão. A mulher deve se submeter ao seu marido. Muitas pessoas odeiam isso por causa dos ensinamentos do feminismo. Outras pessoas odeiam isso por causa do seu abuso. Maciço em relação a este ensinamento. Deixe-me apenas dar um exemplo. Vamos voltar para o que nós estávamos falando sobre aqui, sobre os homens. Se a minha mulher olha para mim e ela vê um homem consumido por Deus, consumido pelos seus próprios desejos, consumido por mim mesmo, consumido por aquilo que são os meus hobbies, quem sabe, consumido até pela minha religião, consumido pelo meu ministério, consumido pelos meus próprios alvos religiosos. Então, quando ela lê nas Escrituras que ela deve se sujeitar a esse homem, isso não gera nada senão raiva e amargura na vida dela. Eu fui chamada para ser uma ajudadora dos propósitos desse homem. E todos os seus propósitos são sobre ele mesmo. Isso só gera amargura, raiva. Ok? Mas se a minha esposa, ela olha para mim e vê um homem que jogou fora os seus próprios propósitos, deixou os seus próprios caprichos pessoais e desejos, e ela vê um homem entregue a isso. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Ela vê um homem entregue aos propósitos de Deus. Aí é muito mais fácil para ela dizer, eu vou trabalhar com ele. Eu vou me submeter a ele, a sua liderança, porque ele não está visando os seus próprios objetivos, os seus propósitos.
Ele está voltado à vontade de Deus. E eu vejo na vida dele o sacrifício. Eu vejo na vida dele o desejo, a paixão e o amor pelos outros. Portanto, eu vou me unir a ele. Você entende isso? Se os homens têm um pecado, é um pecado específico, é o egocentrismo, egoísmo. De fato, muitos homens casam com a sua mãe. Eles querem se casar com alguém que tome conta deles assim como a boa mamãe o fez. Agora, vamos olhar para uma outra coisa. Vamos supor que aquele homem é devotado. Senhor, santificado seja o teu reino, teu nome venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Ele está no ministério 24 horas por dia. Ele está negligenciando a sua mulher. Ele está negligenciando os seus filhos. Aí ele olha para isso e vai... o que é isso? Bem, novamente, raiva, amargura. Como homem, a minha vida deve ser voltada para santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Mas o meu ministério de ampliação da vontade de Deus na terra deve ser delimitado por círculos concêntricos. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Antes de tudo, é claro, em mim. Se eu quiser ser um servo útil do Deus Altíssimo, o reino dele tem que vir em mim. A vontade dele tem que vir em mim. Eu devo ser conformado à imagem de Cristo. Eu devo trabalhar no ego, a fim de me tornar um servo útil. Até o grau em que eu me conformo à imagem de Cristo, meu caráter deve mudar. E eu preciso aprender a viver conforme os princípios de Cristo. Ele não veio para ser servido. Ele veio para servir. Se o grão de trigo cair na terra e não morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, dá muito fruto. Viver a vida de cruz sacrificial de Jesus. Cristo, aquele que desistir da sua vida. Então, quando eu falo, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, eu não posso estar tentando sair e ampliar o reino em vários lugares quando o reino não está sendo aplicado em mim. Trazer o cristianismo sobre uma pessoa quando eu mesmo não vivo os princípios do cristianismo. Viver a vida cristã radical não é cantar hinos ou vestir uma camiseta com um versículo nas costas. É morrer para o eu para servir aos outros. Mas onde começa esse serviço? Para mim, ele começa com a minha esposa. Ele não começa com cidades perdidas. Ele não começa com países onde o evangelho não é pregado. Como homem que na providência de Deus agora é casado. O meu primeiro ministério ao lidar com a minha própria conformidade, a minha própria necessidade de crescimento, é me voltar para essa mulher e ministrar essa mulher. Bem, como você vê isso agora? Bem, vamos falar sobre isso depois, mas eu não sou uma só carne com mais ninguém neste planeta. Eu sou uma só carne com a minha mulher. Ela é a pessoa mais importante na minha vida. Em relação às prioridades, ela é o ministério mais importante na minha vida. Vocês estão me entendendo? E se eu passo por cima dela para ministrar a outros, eu estou errado. Eu estou totalmente errado. A propósito, a Bíblia diz, se o meu ministério em relação a ela não é bíblico, eu nem posso ser um líder na igreja. Então, depois da minha esposa, o meu ministério seguinte são os meus filhos. Os meus filhos.
Que proveito há se um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua família? Que proveito há se um homem evangeliza o mundo inteiro e perde a sua família? Minha prioridade seguinte são os meus filhos. E isso não é uma decisão minha. Isso está na providência de Deus. A providência de Deus. Eu tenho uma esposa. E na providência de Deus, eu tenho filhos. E eu devo viver a vida cristã perante ela. E eu devo viver a vida cristã diante deles. E depois, a partir daí, vem o povo de Deus. O povo de Deus. Uma das coisas que as igrejas fazem, provavelmente mais do que qualquer outra coisa que eu já vi, é que elas, ouçam-me com atenção. Eu estou falando sobre homens sinceros fazerem isso. Elas matam o povo de Deus de fome, até a morte. E depois usam eles como escravos para promover o seu próprio reino. Ouçam-me. Eu me preocupo com os perdidos? Ninguém pode me acusar de não me preocupar com os perdidos, mas eu posso te dizer isso. Eu me preocupo muito mais com vocês. Fazei o bem a todos os homens, mas sobretudo aos domésticos da fé. Muitas igrejas são fundadas e elas giram em torno do evangelismo, evangelismo e evangelismo. Todo domingo pela manhã, todo domingo à noite, toda quarta-feira, só evangelismo. E evangelismo e as ovelhas estão morrendo de fome. As ovelhas estão morrendo de fome. E assim elas não alimentam as ovelhas, mas eles mobilizam as ovelhas para sair lá fora e ganhar um monte de pessoas enquanto as ovelhas estão morrendo de fome. E suas famílias são um desastre. E o resto também, mas a igreja está avançando. Então, depois da minha esposa e filhos, vem o povo de Deus. E então, a partir daí vem o mundo. Vem o mundo. Isso é extremamente importante. Agora, eu quero que nós existe tanta coisa que eu quero. Vamos escolher só um pouquinho aqui, ó. Eu quero que você olhe o versículo de número 18, capítulo 2. Eu acho que vamos por aqui. Então o Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Bem, existem exceções. Jesus disse que há homens que se fazem eunucos por amor do reino. Parece que existem homens e mulheres que têm um dom. Eles não sentem necessidade de se casar. E isso é algo maravilhoso, mas, de uma forma geral, não é bom que o homem esteja só. Então não é só por causa do desejo sexual. Mas eu creio que existe um outro motivo. O casamento, provavelmente, é um dos maiores catalisadores ou instrumentos na santificação. Eu pensava que eu era espiritual. Eu quero dizer, eu pregava na selva, passava dias sem comer e tudo mais por amor a Cristo. Eu sou um homem espiritual. E eu me casei e descobri o quanto não espiritual eu realmente era. Um fedelho egoísta e imaturo, que não sabia nada a respeito do amor. Nada sobre o amor. Então, o casamento é um grande instrumento na santificação e nós vamos falar sobre isso no minuto. Mas eu quero realçar algo aqui. Ele diz, eu farei uma ajudadora idônea para ele. Bem, você sabe, esses tipos de passagens, essa passagem, eu farei uma ajudadora idônea para ele. E passagens sobre submissão, elas têm que ser ensinadas, elas são belas doutrinas, mas elas são assustadoras. E eu te digo por que elas são tão assustadoras. Não é só porque elas contradizem a nossa cultura. Elas assustam porque os homens são perversos e religiosos.
É por isso que elas assustam. Homens religiosos e perversos. Não existe nada pior na face da terra do que um homem que não é convertido e, contudo, leva a Bíblia a sério. Eu não estou brincando com vocês. É horroroso. Quando o homem começa a tentar ordenar a sua casa de acordo com as leis, mandamentos e preceitos das Escrituras, e o seu coração não é convertido, ele se torna como um Hitler. Ele se torna um Nero. É opressivo, é escravizador, é horrível. A esposa é rebaixada, as crianças não têm segurança. É impossível, é simplesmente horrível. E eu tenho visto homens que colocam todos os pingos nos is e cortam os t's em religião, pegam versos e conhecem, mas usam isso para oprimir as suas famílias. E mais do que todos os homens, eles devem temer o dia do julgamento, quando Deus lançar suas almas no inferno pelo que eles fizeram. Então eu quero que você saiba disso. Eu estou ensinando isso daqui e eu odeio isso. Nós não estamos falando de um homem desse tipo. Nós estamos falando sobre um homem que percebe que ele recebeu uma autoridade em casa a fim de entregar a sua vida pela sua esposa, pelo bem dela, e para entregar a sua vida pelos seus filhos e para o bem deles, pela promoção deles. Olha, eu posso dizer para vocês o seguinte, ó, basta eu olhar para a sua esposa. Se eu ver uma mulher um pouco abatida, andando 4 passos atrás de você, e como uma flor murcha se desintegrando, eu sei que você é um homem viciado, um homem negligente e egoísta. Quando homens realmente vivem como Cristo, se tornam a cabeça de seus lares, a vida da esposa é promovida, abençoada e se torna uma videira frutífera. As crianças também. Agora eu falo novamente em generalidades, como o livro de Provérbios. Um homem piedoso pode ter uma esposa que briga grandemente pelas coisas. Um homem piedoso pode ter filhos que brigam por causa das coisas. Mas não é porque eles as oprimem, ok? Assim eu quero que vocês percebam que esses textos são para a nossa bênção. Bem, eu fui criado para liderar o meu lar. Eu fui regenerado e chamado para liderar a minha casa. Eu lidero a minha casa. Eu descubro a minha maior alegria em assumir a responsabilidade de liderar a minha casa. É assustador, porque eu sei que eu estarei ali diante de Deus um dia e eu vou ter que prestar conta de como que eu cuidei da filha dele. Mas ao mesmo tempo eu quero que vocês saibam de algo. Minha esposa descobre a sua maior alegria em ser uma ajudadora idônea para mim. Bem, o mundo odeia isso. A cultura de hoje odeia isso. Se uma rede de televisão estivesse aqui agora, eles estariam transmitindo para toda a Dinamarca este ensino primitivo, pré-histórico, neandertal. Bem, deixe-me apenas falar com vocês por um segundo. Eu irei dizer isso. Não, são vocês que vêm com essas reportagens sobre como a sociedade está desmoronando, como a imoralidade está desenfreada, como tudo socialmente parece estar desintegrando. Vocês não têm todas as respostas, mas vocês mesmos admitem que o mundo inteiro está desmoronando. Por que o mundo está desmoronando? Porque nós nos recusamos a obedecer o nosso Deus. Ponto final. As mulheres têm sido ensinadas que ser uma esposa e uma mãe é uma coisa horrível. É uma coisa incomum. É quase uma doença. É perverso. Você deveria estar lá fora. Você tem uma carreira. Você tem isso, você tem aquilo.
Isso é mentira. That's a lie. Isso é mentira. I'm not saying that women Eu não estou dizendo que as mulheres, educated elas não possam ou não devam ser instruídas sobre trabalho e tudo mais, que elas não podem fazer coisas fora de casa. Eu seguramente não estou dizendo que as mulheres são apenas uma extensão de seus maridos. O que eu estou dizendo é que, como eu já disse, eu descobrirei a minha maior alegria em ser um servo no contexto da minha família. Minha esposa e meus filhos. A minha esposa descobrirá a sua maior alegria fazendo a mesma coisa. E eu não estou pedindo a ela para fazer alguma coisa que eu estou dizendo. Ela encontrará a sua maior alegria promovendo o reino do céu. Através da sua família, assim como eu encontrarei a minha maior alegria fazendo a mesma coisa. E assim como eu tenho sido chamado para estabelecer um curso de obediência aos mandamentos de Deus, na ampliação do seu reino nesta terra, ela foi chamada para andar ao meu lado e me ajudar neste empreendimento. Você compreende? Bem, espero que sim. Agora eu quero ir um pouco para o momento, como eu disse. Nós estamos dando voltas, eu quero ir para Romanos 8 e mostrar para vocês o propósito do casamento. Romanos 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Essa é uma das passagens mais importantes de toda a Bíblia em relação ao casamento. Vocês estão sentados aí pensando, o quê? Pois aqueles que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Qual o propósito do casamento? Muitos livros cristãos, mesmo sinceros, cometem um grande erro sobre isso. O propósito do casamento não é criar um pequeno céu na terra. Não é encher a sua vida de felicidade. Não é suprir todas as suas necessidades. Se eu supro todas as necessidades da minha esposa, é idolatria. Se ela supre todas as minhas necessidades, é idolatria. A minha esposa não foi criada para suprir todas as minhas necessidades e eu não fui criado para suprir as dela. É por isso que os casamentos desmoronam. Vocês esperam ser supridos em tudo. Elas não foram designadas para isso, e sim Cristo. As necessidades da minha esposa, somente Cristo pode fazê-lo. Somente Cristo pode suprir todas as minhas necessidades. Ora, qual que é então o propósito do casamento? O propósito do casamento é através dele. Através do casamento, eu e a minha esposa possamos nos tornar conformes à imagem de Jesus Cristo. Esse é o propósito do casamento. E se você entender isso, isso fará o seu casamento um casamento forte. Bem, eu fui chamado por Deus para o ministério da pregação. Eu fui chamado para pregar, e você sabe. Pode ser que vocês não falem muito sobre isso aqui no seu país, mas no meu país, eles sempre dizem coisas como, ele foi chamado para pregar, ele voltou as costas para o seu chamado e Deus o matou. Se Deus te chamou para pregar, bem, e você não prega, Deus te mata. Bem, eu não sei. Eu sei que se você estiver fora da vontade de Deus, você será disciplinado por Ele. Mas existe um sentido no qual eu fui chamado. E esse chamado é irrevogável, ele não é baseado em mim. Não fui eu que decidi, Deus me chamou para o ministério. Bem, se o ministério vai bem, maravilha. Se vai mal, eu não vou para nenhum lugar. Por quê? Porque eu não entrei no ministério por amor. Ou nem entrei no ministério para ter alguma vantagem para mim. Eu entrei no ministério porque Deus me chamou para o ministério. Bem, um jovem entra no seu escritório com aquele olhar, sabe, né? E eu digo, o que foi? Ah, estou apaixonado. Você está apaixonado? Sim. Por quem? Com fulana. Bem, e aí? Eu quero casar com ela. Tá. Por quê? Sente-se. Eu quero casar com ela porque ela é bonita.
Porque quando estamos juntos, eu me sinto maravilhoso e nós conversamos e fazemos coisas juntos. E eu me sinto um homem, ela me completa, eu tenho uma vara que eu uso atrás da minha cadeira e quando eles fazem isso, eu bato na cabeça deles com essa vara. Isso dá uma pequena despertada neles e então eu digo, ok, deixe-me ver se eu estou entendendo. Vamos ver se eu estou entendendo o que você está dizendo. Vamos lá. Você quer casar com essa moça porque ela satisfaz todos os seus desejos egoístas centralizados em você mesmo. Não, não é isso que eu estou dizendo. Mas jovem, foi exatamente isso que você acabou de dizer. Você quer casar com ela porque ela é bonita. O que vai acontecer quando ela não for mais bonita, ou outra pessoa mais bonita do que ela parecer? O que você vai fazer? Você quer ficar com ela e casar com ela porque você pode conversar com ela. O que vai acontecer quando você poder conversar, não poder conversar, aliás, poder conversar mais com a sua secretária do que com a sua esposa? Porque isso vai acontecer também. Então o que é que você está me dizendo? Você enxerga o problema? É por isso que as pessoas se unem em sociedades. Você consegue entender? Tudo isso provém dos desejos egoístas e autocentralizadores. E é por isso que os relacionamentos desmoronam. Você percebe que se você está numa cultura secular, você não tem nenhum outro motivo para estar com ela, a não ser que seja para o benefício próprio. Eu quero dizer, então, por que é que vocês se unem? Vocês não deveriam estar... você acha que ser um cristão radical é sentar no banco da praça e pregar? Isso é cristianismo radical. Quando você diz, eu vou me juntar a uma pessoa para o resto da vida. Quer eu obtenha algum benefício disso ou não? Porque Deus me chamou para fazer isso. Bem, porque eu estou casado com Cheryl Cadastro de Washer. Minha esposa é do Peru. Porque eu estou casado com ela? Bem, você quer uma base rochosa, sólida para isso? Isso não é todo o meu casamento, mas é a fundação dele. Eu estou casado com ela porque, da mesma maneira que Deus me chamou para o ministério, e esse chamado é irrevogável, eu creio que Deus me chamou para entregar a minha vida por essa mulher, para entregar a minha vida a serviço da filha dele. Foi por isso que eu casei com ela. Você diz, bem, isso não é muito romântico. Eu não disse que isso é meu casamento, é a fundação dele, a base. Bem, veja, a minha mulher é bonita. Ela é um pouco vistosa. Porque ela é latina, mas ela é bonita. Vamos dizer que algum tipo de desequilíbrio químico estraga toda a vida dela e ela perde a sua beleza. Ou vamos supor que ela sofra um acidente, fique aleijada, eu não vou a lugar nenhum. Por quê? Porque eu não casei com ela porque ela é bonita. Eu casei com ela por causa do chamado irrevogável da minha vida de entregar a minha vida por uma filha de Deus. Você entende? Você entende? Assim, o que acontece se no nosso relacionamento nós não conseguimos conversar muito? Você sabe, você atravessa aqueles períodos em que parece que você não está se comunicando. E não vou a lugar nenhum, porque eu não me casei com ela. É por isso. E eu casei com ela porque Deus me chamou. Então veja, todo o meu casamento, eu não respondo necessariamente, não respondo à minha esposa, eu respondo a Deus. Não importa, ó, veja, bem, você sabe que eu não vou amar você como Cristo amou a igreja, porque você não me respeita. Se você não me respeitar, bem, quando você começar a fazer, eu faço também. Veja, eu não posso fazer isso, porque isso é Deus, vocês dois calem a boca. Eu ordenei a vocês entregar sua vida por ela, quer ela te respeite ou não, quer ela aprecie o seu, ou corresponda favoravelmente. É o seguinte, você obedece, vê, agora eu estou preso, quer dizer, Deus me prendeu aqui. Não há nada que eu possa fazer, não há nada que eu possa fazer, exceto obedecer mais a Ele. E o nosso casamento está fundamentado nisso. Agora vamos ver uma outra coisa aqui. Esse serviço de namoro da internet, você vai lá e encontra a pessoa compatível com você, ok. Isso é algo assustador. Encontre
a pessoa compatível com você, tá? Isso não é de Deus. Isso não é de Deus. Você diz, por quê? Porque geralmente Deus não faz isso. Eu quero dizer, eu acho que Ele pode, mas é muito raro. Eu quero amar uma mulher que ame tudo que eu amo. Você quer casar com uma mulher que ame tudo que você ama, para que ela faça tudo que você quer fazer. Egoísta. Deus, na maior parte das vezes, vai te dar uma esposa. Vai te dar um marido que não é compatível com você. E aí você, cara, então talvez eu devesse casar com ela, com ele. Mas veja, o mundo te diz exatamente o contrário, não é? Eles te dizem justamente o contrário. Por quê? Porque tudo o que o mundo vai te dizer seja egoísta e autocentralizador. Eles te dizem exatamente o contrário. Bem, olha o que vai acontecer. Deus vai te dar uma companheira que é forte em todas as áreas, aonde deve ser forte. De forma que você não será tentado além do que pode suportar. Mas Deus vai te dar um marido, uma esposa. Vai dar uma pessoa que não vai atender as expectativas em muitas áreas. Onde você mais quer que ele ou ela atenda as suas expectativas, ele não vai atender. Por quê? Porque ela ou ele odeia isso, porque está fazendo de propósito, bem antes do que as muitas das suas expectativas egoístas e autocentralizadoras. A razão mais importante aqui, na verdade, é quando você pensa em Jesus, em que você pensa? Você pensa na ira, no julgamento dele? Eu não. Quer dizer, isso existe, mas quando eu penso em Jesus, se alguém dissesse, descreva-me Jesus, quais são as primeiras palavras que viriam à sua mente em relação a ele? Seriam amor incondicional, graça e misericórdia, não é? Bem, em todas aquelas orações que você faz, Senhor, eu quero ser como Jesus, eu quero ser conformado à imagem de Jesus, ok. Deus vai te fazer um companheiro. Um companheiro que não vai preencher todas as condições. Por quê? Porque se você estiver casado com uma mulher que preencha todas as condições que você precisa, você nunca vai aprender a amar incondicionalmente. Você entende isso que eu estou falando? Veja, o casamento, você tem que perguntar, tem que fazer a seguinte pergunta. E fazer a mesma pergunta para você. Em todas as coisas. Você quer ou não quer Deus? A maioria das pessoas, algumas talvez não, né? Mas veja, Deus, Ele quer que você se encaixe à sua conformidade. Você quer um casamento do tipo de fantasia, ou você quer um casamento do tipo de Hollywood, pelo menos aquele da tela, não da vida real, lá do cinema. Deus quer que você seja conformado à imagem de Cristo. É por isso que a maioria das vezes Ele vai te dar uma companheira que não satisfaz as tuas condições. E muitas vezes a condição mais importante para você é para que você aprenda a amar alguém que não satisfaça as tuas condições. Você aprende a praticar graça, favor imerecido derramado sobre essa pessoa. Você entende? Você realmente quer ser como Jesus? É disso que o casamento se trata. É isso. Ouça. É isso que faz dela algo tão maravilhoso, tão real. E faz disso algo tão forte. Na Dinamarca, eles se unem. Então, cara, essa pessoa não é o que eu pensava, não é compatível comigo, eu preciso buscar minha alma gêmea. Eles estão dizendo, essa pessoa não satisfaz os meus desejos autocentralizados, meu egoísmo. O cristianismo entra nesse relacionamento e com essa pessoa. E quando as coisas ficam maravilhosas, e o casamento pode ser maravilhoso, e existem momentos em que ele é maravilhoso, e você diz, uau, isso é bom. Mas naqueles momentos de conflito, você é abalado, você não fica pensando que cometeu um erro, a pessoa errada. Você sabe que esse é o propósito. Esses pequenos conflitos
Essas coisas que acontecem de forma que você vai aprender a conformar a sua imagem, não a sua própria imagem, mas você vai aprender a amá-la. Você vai aprender a amá-lo. O negócio é o seguinte, você pode tentar o dia todo fazer a sua esposa igual a você, ou você pode tentar fazer o seu marido igual a você, e isso não vai acontecer. O que vocês dois têm que fazer, ter como foco, tem que se tornar semelhantes a Cristo. É como a roda de uma bicicleta. Elas nunca se tocam. Este raio está direcionado para o eixo, e este raio está direcionado para o eixo. Os dois se unem à medida que a minha esposa e eu somos pessoas muito, muito diferentes. Muito diferentes. Mas à medida que ela está voltada para Cristo, a conformidade com Cristo, e eu estou voltando em direção à conformidade com Cristo, nós nos unimos. E a diferença em nossas vidas tem sido usada por Deus para me mostrar como eu realmente sou diferente de Cristo. Vou te dar um exemplo. Isso me deixa um pouco sem jeito. Vou te contar, mas vou te contar. Quando eu me casei, eu achei que eu e a minha esposa seríamos como Batman e Robin. Você sabe, time lutando, unidos, saindo e testificando nas ruas, e todos os tipos de coisas. Minha esposa, quando ela lê a Bíblia, é impressionante. Quer dizer, a mulher sabe. Ela só olha para a passagem e começa a falar um monte de coisas sábias. Ela consegue escrever e fazer muitas outras coisas, mas ela não fazia. E então, olha, você é tão talentosa, você está desperdiçando a tua vida. Por que você não faz isso? Por que não faz aquilo? Eu ficava tão frustrado. E um dia ela começou a chorar na minha frente e ela disse: eu apenas quero ser a sua esposa. Você entende isso? Eu estava tentando fazer ela a minha imagem. E ela disse: eu apenas quero ser a tua esposa. Deixe-me falar algo com vocês bem rápido. Esposas de pastores. Rapaz, se já existiu um rótulo que veio do poço do inferno, esse é um deles. A esposa de um pastor, esposa de um pastor. Agora, ouça, quando eu estava pastoreando e me casei com o Charo, e todo mundo dizia: ela é a esposa do pastor. Ela deve liderar as coisas femininas, ela deve fazer isso, ela deve fazer aquilo. E um dia eu tive que esclarecer tudo. E eu subi no púlpito e disse: olha, eu fui chamado para ser pastor. Eu não vejo nenhum lugar na Bíblia onde ela é chamada para ser a esposa do pastor. Ela é chamada para ser minha esposa, não de vocês. Ela deve ser uma cristã. Ela deve crescer em Cristo e ela deve ministrar de acordo com seus talentos e o seu chamado. Ela não é uma pessoa com um chamado singular e tudo mais. Ela será piedosa como os cristãos devem ser piedosos. Ela será uma parte dessa comunidade. Mas não impede sobre ela algo que Deus não colocou sobre ela, tá certo? Ora, quando as pessoas encontram com a minha esposa, cara, é a mulher do Paul Washer. Você sabe, ela provavelmente ela prega nas ruas, faz todas aquelas coisas. Então eles realmente ficam desapontados. Porque o que a minha esposa faz ela vai para a igreja no domingo. Ela vai para a igreja na quarta-feira. Na internet, mulheres se correspondem com ela e pedem a sua ajuda. Muito de vez em quando, ela faz uma conferência. Ela aconselha meninas, coisas desse tipo, que vêm até a nossa casa e têm necessidades. Mas o ministério da minha mulher, ela diz: mas meu primeiro ministério é o meu marido. E o meu segundo ministério são os meus filhos. Ela dedica toda a sua vida a isso. Esse é o chamado dela. É isso que ela quer fazer, ok? Bem, por que eu estou falando sobre isso? A sua esposa, se você está no ministério, a sua esposa não é uma extensão de você. Ela é chamada para ser sua ajudadora. Você tem
ideia do quanto custa Do you realize what it para, takes for a woman to manage an para uma entire mulher family? administrar uma casa inteira? Do you realize what it takes for a woman Você to tem ideia do manage trabalho da mulher em ajudar the você lives of com your o children? discipulado In our dos case, seus we filhos? homeschool. So my wife is Então teaching minha esposa ela está us ensinando meus every filhos day todos os dias. our children. It's full time. É em tempo integral, trabalho em tempo integral, certo? Okay? Assim Deus une duas pessoas que muitas vezes Sometimes aren't não são compatíveis para que elas sejam they conformadas would be conformed exatamente à imagem de Cristo. to Christ. And after the years, E you depois de anos você começa a ver a sabedoria em tudo isso, e isso é maravilhoso, it's é maravilhoso. now. Bem, deixe-me compartilhar algo com vocês sobre. Nós realmente ainda não tocamos em nada. Let me Deixe-me compartilhar com vocês algo sobre esposa e filhos. wife and children. Now this is a terrible Bem, essa é uma ilustração terrível e bastante chocante. shocking. And in E na reality, realidade, provavelmente não vai acontecer, mas but I just use it in order to give eu só vou usá-la para que tenhamos aqui uma ideia de como uma família deve ser. if I'm in a boat Se eu estou no barco com a minha família, esposa e meus 3 filhos, and I'm the e eu only sou o único que sabe nadar, e o barco afunda, and the boat goes under, who do I save? a quem eu salvo? Wife. Eu salvo a minha esposa. Now why do I say that? Ora, por que eu disse isso? Bem, cara, como é que eu faço isso? Well, boy, how do I do all this? The time Have you ever heard the statement? Você já ouviu antes a declaração: não existe amor como o amor de uma mãe? Você já ouviu essa declaração? Não existe amor igual ao amor de uma mãe. Bem, eu não encontro isso em nenhum lugar da Bíblia. O que eu vejo é que já não há nenhum amor como o amor dos pais. Bem, o que eu vou dizer é algumas coisas a vocês, mulheres, ouçam-me. Se eu perceber que vocês estão para pular das suas cadeiras e correr para cima de mim, eu vou correr para a porta, ok? Não fique com raiva de mim, apenas me ouçam. Existe um sentido no qual há um amor de mãe, e isso é algo maravilhoso, mas a maioria das mulheres amam seus filhos de uma forma parasita. Eu sei que isso soa mal. A maioria das mulheres são como parasitas dos seus filhos. E a causa é a seguinte: o marido não está suprindo. O marido não está suprindo as necessidades da sua esposa em relação ao amor e à afeição, cordialidade, ternura e todas as coisas que ele deveria estar fazendo por ela. E por isso ela busca isso nos filhos. E é por isso que mais tarde, quando aquele filho conhece uma moça especial com quem ele quer casar, aquela mãe se torna um demônio. Porque para ela, aquela moça que entrou na vida dele é como um adultério. E ela está levando embora a fonte dela, a fonte da mãe, de amor, de afeição e cordialidade. Ela tenta agarrar os filhos. Ouça-me, meus 2 meninos e a minha filhinha serão as crianças mais felizes da terra se eles souberem que o pai deles ama a mãe deles mais do que qualquer outro ser humano da face da terra. E eles serão os filhos mais felizes da terra se eles souberem que a mãe deles ama o pai deles mais do que qualquer outro ser humano da face da terra. Porque eles vão sentar e vão dizer: não vou encontrar uma família assim em lugar nenhum, essa família é rocha sólida. Eles também vão aprender a respeitar a mãe deles, porque esses meninos, eles vão saber que ela é a coisa mais importante da minha vida. A mãe deles é. E eles vão aprender a respeitá-la como a pessoa mais importante para mim. A minha filha, se ela me ver amando a minha esposa, a mãe dela, como eu devo, isso vai salvar a vida da minha filha de passar por momentos horríveis. Por quê? Porque a minha filha, ela não vai se casar com ninguém acima de mim, o pai. E se você maltratar a mãe dela, provavelmente ela vai se casar com um homem que faz o mesmo, porque tudo o que ela conhece é aquilo
que ela vê no seu pai. Ele negligenciando a sua mulher e a trata de uma forma vulgar. E ela vai casar com um rapaz que faça o mesmo. Mas se eu amo a mãe dela, como a mãe dela deve ser amada, quando algum rapazinho se aproximar dela e disser, eu te amo, ela vai olhar para ele, vai rir, vai dizer, você nem sabe mesmo o que é amor. Eu sei o que é amor. Eu vejo meu pai fazer isso há 20 anos. Vai conversar com meu pai. Aprenda com ele. E depois venha conversar comigo. Você entende? Bem, essas são apenas algumas coisas, mas nós ainda não entramos em coisas como filhos, o seu ensino, o seu treinamento. Entramos nem sobre disciplina. Palavras estranhas, totalmente estranhas. Por quê? Porque na sua cultura, assim como na minha, pais não ensinam seus filhos, eles não treinam seus filhos. E eles não disciplinam seus filhos. O Estado ou outra pessoa ensina os seus filhos, treina os seus filhos. E ninguém os disciplina. Todas as coisas que a Bíblia te manda fazer, você deixou por conta do Estado, do teu país. E é por isso que as famílias estão se desmoronando. A ideia da forma apropriada de buscar um companheiro, você sabe o que a Bíblia diz sobre isso? A forma apropriada de ajudar os seus filhos a encontrar um companheiro, como se envolver neste empreendimento. Veja, é o seguinte, deixe-me encerrar da seguinte maneira. Vamos dizer que você arrumou uma grande ferida sangrenta, bem na tua testa, tá? Apenas essa grande ferida, horrível. E você vem a mim e diz, irmão Paul, eu preciso de conselhos. Ok, eu arrumei essa grande ferida na minha testa, e eu finjo que eu não estou vendo, eu arrumei esta ferida. Na minha cabeça, e ninguém consegue descobrir de onde que ela surgiu. Você poderia orar sobre isso? Ver se o Senhor, Ele te mostra alguma coisa. E eu digo, claro, você sabe, né? Então eu decido orar sobre isso, e o Senhor diz, siga a pessoa durante 24 horas. Ok, então eu vou seguir você. Eu começo ao meio-dia, e eu sigo você, e de repente, um sino. Toca 1 da manhã, ding, e você anda em direção a uma parede de tijolos e bam, você dá uma testada nela. E eu digo, ora, isso é interessante. Então, eu sigo você e às 2 horas da manhã o sino toca, ding, ding. E você anda em direção a uma parede, bang, bang. E eu sigo você então durante 24 horas, quer dizer, o tempo inteiro. E no meio-dia você já está assim, né? Quer dizer, o toque das 12 horas você está igual um pica-pau numa árvore, batendo a sua cabeça contra uma parede de concreto. Então você vem a mim no dia seguinte e pergunta, irmão Paul, o senhor mostrou alguma coisa do que você viu? Eu digo, sim, olha, eu não sou médico, mas eu acho que eu descobri qual que é o problema. Ah, e qual que é? Toda vez que o sino toca, você bate com a cabeça na parede. Ora, pare de fazer isso e sua ferida vai sumir. Ele disse a Israel no capítulo 1 de Isaías, ele disse, desde a tua cabeça até a planta dos teus pés, não há em ti coisa sã. Por que você continua fazendo isso? O que estava acontecendo? Deus disse, faça isso. Eles disseram, não. Ou Deus disse para fazer aquilo? E eles nem mesmo sabiam o que Deus tinha dito. Isso descreve você. Por que os meus relacionamentos estão uma bagunça? Por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo aquilo outro? Ora, deixe-me dizer isso novamente. Um homem ou uma mulher pode buscar fazer as coisas que Deus mostrou a eles. E mesmo assim as coisas podem não ir bem o tempo todo. Por exemplo, uma pessoa pode não bater sua cabeça contra uma parede várias vezes por um dia, mas ela pode ter um tumor cerebral que não decorreu de nada que ela fez.
Ou podem existir obras secretas da providência. Eu não estou aqui dizendo a você que muitos professores fazem, que se você fizer todas essas coisas diferentes, então a sua vida vai se tornar maravilhosa. Mas eu dizer o seguinte, você vai evitar muito prejuízo. E as coisas vão funcionar melhor. É como um homem que vem a mim e diz, eu tenho um problema, eu estou brigando o tempo todo. Realmente? Sim. Onde? Nos bares. Ok, pare de frequentar os bares e você não vai mais brigar. Isso não quer dizer que alguém não possa andar até você e dar um soco na sua boca numa esquina, mas ele vai se meter em muito menos brigas se ele não for mais nos bares. É a mesma coisa, você começa a aprender o que Deus diz sobre cada aspecto da sua vida e as coisas elas vão melhorar. Com certeza. Muito bem. Vamos orar. Pai, eu venho a Ti e peço que Tu me uses, que Tu uses tudo isso para ajudar o Teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Rapidamente eu trouxe um livro aqui que realmente eu quero recomendar a vocês porque ele é bem equilibrado. Ele é chamado Ensine-os Diligentemente de Luiz Priolo. Ensine-os diligentemente. É coisa boa sobre esse livro. É que ele ensina a disciplina e talvez nós possamos ter outra aula ou algum outro dia eu posso falar com vocês sobre disciplina. Mas aqui está o que vocês precisam entender. Disciplina é algo que acontece ao longo do caminho. Depois de você ter investido tempo, ensino, tempo e treino. Nós temos uma regra lá em casa. Eu tento terminar meu trabalho até às 17 horas, 5 vezes na semana. Eu levanto tão cedo quanto posso, a fim de terminar por volta das 16h30 e voltar para casa. Bem, nós temos uma regra. Quando eu chego em casa, as crianças são minhas. No momento em que eu entro pela porta, elas são minhas. Elas não pertencem mais à sua mãe, elas são minhas. Mamãe ficou com elas o dia inteiro. Elas são minhas. Para eu poder investir a minha vida nelas. Por que eu tive filhos? Pergunta. Por que você teve filhos? Se outra pessoa vai educá-las, treiná-las, ensiná-las e tudo mais. Então, quando o papai chega em casa, ela não senta sozinha na sua poltrona. Eu não sento sozinho na sua poltrona como um menino mimado. Não. Elas são minhas até a hora de ir para a cama. E eu as coloco na cama. Eu não estou tentando realçar aqui, a mim mesmo aqui. Eu só estou dizendo que o meu trabalho é esse. Quando eu começo a prover a minha família, eu alimento a minha família a partir do momento em que eu chego em casa para poder estar com a minha família. E quando as crianças vão dormir, aí é a hora da mãe delas. E quando a mamãe vai dormir, então, eu posso ir para a cama. Você entende? Se você não estiver disposto a fazer essas coisas, então, fica solteiro. Tá certo? Muito bem, este é Ensine-os diligentemente como usar as escrituras no treinamento dos filhos. Luiz Priolo. Eu vou ficar sentado aqui, se alguém quiser fazer alguma pergunta.